Bom, boa noite. Vamos continuar então nosso estudo do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos estudando o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, uma passagem recheada de versículos conhecidos, de versículos assim recorrentes no estudo bíblico que se realiza na Casa Espírita. E hoje nós estamos vendo o versículo 27. Antes de comentar o versículo 27, da gente apontar quais palavras, quais expressões de porte, né? Expressões com densidade que acabam revelando o sentido do versículo, nós vamos escolher aqui. Eu queria já avisar de antemão que nós não vamos estudar o versículo todo, nós vamos estudar uma parte dele. É um versículo muito rico, é um versículo muito hermético. Uma palavra que o Haroldo gosta de usar muito, a gente conversava às vezes e falava assim, esse versículo é hermético. Você sabe o que é hermético, né? Lacrado, né? Vedado, não tem beirada fácil. Você tem que realmente se esforçar para poder atingir o núcleo, a gema. Oi? Se esforçar para endereçar. Isso, é um versículo que cansa, né? Que dá trabalho. Então, como dá trabalho, é que nem aquela comida, sabe? Que dá muito trabalhosa, que você já faz no almoço para dar para a janta. Vocês já viram como é que é? Aí você já faz no almoço para dar para a janta, porque ela é muito trabalhosa. Então, esse versículo deu tanto trabalho, que nós falamos, então vamos ficar 2 reuniões nele. Já fica 2 semanas estudando o mesmo versículo. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com a primeira parte dele, vamos dar uma pausa, trabalhar 2 palavras hoje só, e a semana que vem a gente retorna nele de novo para poder fechar o assunto, tá? Que versículo é esse, né? Que nós estamos mencionando. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Talvez 3 semanas, hein? Hoje a gente estuda todas as coisas me foram entregues por meu Pai, para aí. A semana que vem a gente vê e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E numa terceira semana, acho que vai ser 3, a gente vem conhecer e aquele a quem o Filho quiser revelar. Acho que vão ser 3 semanas. Não, já teve versículo que a gente estudou 3 semanas, sim. Teve sim. Talvez sejam 3 semanas. Nós vamos concentrar hoje, então, nessa primeira parte. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O que é esse entregues? Nós vamos destacar essa palavrinha, entregues, e vamos destacar coisas. Que coisas? Isso aí está muito amplo. Que coisas? Então, vamos estudar juntas, tá? Coisas / entregues. Antes de começar a estudar, eu queria dizer uma coisa. Esse entregues aí, quando a gente recorreu à expressão grega, vocês devem estar notando também que eu ando evitando um pouco de ficar explorando muito a palavra grega ou hebraica, só quando é muito necessário. Porque às vezes isso acaba tomando muito tempo na reunião e a gente, quando chega no que interessa, o tempo está esgotando, né? Então nós vamos trabalhar mais com o sentido que a gente obteve nos bastidores, explorando o termo em grego ou em hebraico, do que propriamente com eles. Então esse entregues é no sentido de confiado. Me foi confiado. Entenderam? Então, eu tenho um equipamento, vamos supor, equipamento aqui do miudinho, né, que é muito precioso, muito caro, muito importante, caro no sentido de querido, né, para a nossa tarefa. Aí um companheiro chega para mim, para a Juliana, e fala assim, olha, nós vamos vai vir um palestrante muito legal aqui em Uberaba, nós queríamos fazer o registro, tá? Vocês se importariam da gente utilizar o equipamento de vocês? Uma baita de uma responsabilidade, né? Se a gente cedeu o equipamento, esse equipamento não foi simplesmente entregue. É um pouco mais que simplesmente entregar. É
confiado. Por quê? Porque é um entregue que implica também num gesto de confiança. É um gesto de confiança. Então essas tais coisas que Jesus está mencionando aí, e que nós vamos explorar ao longo do estudo, foram fruto de um voto de confiança de Deus para com Jesus. E todo mundo que tem um mínimo de senso de responsabilidade sabe que quando alguém confia uma coisa preciosa nas nossas mãos, a responsabilidade pesa. Não é? Você, se teria um zelo X pela tal coisa, sabendo o quanto ela é importante para quem a entregou a você, você tem um zelo 2x ou 3x. Você passa a ter um cuidado, não. Faz isso assim com esse objeto, com essa coisa. Você fala, não faço, porque ele me foi confiado, é um artefato, é um item, um objeto, um utensílio muito importante para aquele que me confiou. Aloísio, e que coisas tão importantes, tão espetaculares, tão maravilhosas, tão caras a Deus, tão queridas a Deus, são essas que foram confiadas a Jesus e com as quais Jesus vai ter um zelo, um esmero, um cuidado tão grande, por serem tão importantes para Deus. Que coisas são essas? Vocês sabem que alguns versículos atrás, Jesus já tinha cantado a pedra. Quando ele falou, nós estudamos aqui, quando ele falou para Nicodemos, que o Nicodemos ainda não conhecia nem as coisas da terra, olha, coisas da terra, quanto mais as coisas do céu. Ali já estava mais ou menos dada a dica. Essas coisas é céu e terra. Céu e terra. Matéria e espírito. Quem projetou o planeta, quem recebeu, quem fez tudo. Exatamente. E quando a gente fala matéria, nós estamos falando da matéria chamada densa, ou seja, perceptível pelos nossos sentidos, nossos 5 sentidos, né? É o ar, é o solo, é a água, é o sólido, é o líquido, é o gasoso, mas também é o fluido, o energético, o plásmico. Isso também é matéria. O espírito é o ser. Então, Deus confia a Jesus uma porção da matéria cósmica universal, em suas expressões variadas, densas e sutis, e confia a Jesus também uma coletividade espiritual, uma comunidade espiritual, uma família espiritual. Essas são as coisas que lhe foi entregue, confiadas. Até aí está claro, gente? Vamos ver a Bíblia comentando a Bíblia? Que essa é uma estratégia bacana da gente, às vezes, utilizar. Né? Aconteceu de, às vezes, companheiros chegarem e falarem, onde é que eu encontro tal explicação, comentário para tal versículo? Eu falo, em tal versículo. A Bíblia comenta e explica a própria Bíblia. Às vezes um versículo explica o outro. Por exemplo, lá em Daniel, olha só, Velho Testamento, um livro profético, hein? Livro de Daniel. No capítulo 7, versículo 14, Daniel profetizando a vinda de Jesus, porque ele também foi um profeta messiânico, ele era um profeta também do exílio, né? Ele diz assim, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então vamos lá, domínio, honra e reino.
Domínio, quando você se refere a reino, e Daniel está num contexto dos grandes impérios, né? Ele, por exemplo, era cativo do Império Assírio. Quando você está num contexto de grandes reinos, uma porção de território que foi conquistada está sobre o mano de um rei, de um governante, de um imperador, é denominado domínio. Quais são os seus domínios? As terras que vão do Mediterrâneo até o Ganges, por exemplo, no Império Persa. Toda a Península Itálica, no início de Roma, são os domínios. São os territórios conquistados, os territórios que estão sob a jurisdição daquele governante. Perguntar lá para vocês. Quais são os domínios de Jesus? A Adriana falou a terra toda. Sim, pelo menos que a gente saiba. E agora eu vou pôr um grilinho aí para ficar cri no ouvido de todo mundo aqui. Nem temos tanta certeza se é só a terra. Porque a gente imagina que um Cristo parou de evoluir, né? Se há 1,5 bilhão de anos atrás, aliás, corrigindo, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele era construtor de orbe e não parou de evoluir, então ele pode muito bem ter construído outros e ter sob a tutela dele outros. Porque eu, professor, quando eu vou para a faculdade dar aula, eu não vou para dar aula numa sala só. Eu não tenho sob a minha responsabilidade uma sala só. No comecinho, quando você está começando, sim, a escola, para te testar, te dá uma salinha só. Aí, à medida que você vai ficando velho de guerra, você vai tendo 10 salas sob a sua responsabilidade. Então, nós nem temos certeza se a única jurisdição espiritual de Jesus é só o planeta Terra. Só, Adriana, que eu vou dar uma aprofundada nessa questão dos domínios. Porque quando a gente fala o planeta Terra, pressupõe uma das duas coisas que lhes foi confiada. A porção material. Mas não é só. Deus não confiou a Jesus um orbe e pronto. Uma esfera e pronto. O domínio vai além disso. Jesus tem por domínio também corações. Que a gente saiba, né? Que a gente saiba essa família. Jesus tem sob o seu domínio, sob sua governança, os corações ligados ao orbe terrestre. Corações. E honra. Foi lhe dado domínio, honra e reino, né? O que é a honra? Honra é título. Em hebraico ele é um Hamashiach, Messias. Em grego, Christos. Quer dizer, ungido. Por quê? Na antiguidade oriental, daquele período, né? Período da antiguidade, o século I, que é o século a que nós fazemos referência para o nascimento dele, e os séculos anteriores, quando um governante ia governar, geralmente, pelo menos em estados teocráticos, onde a religião e o Estado estavam muito atrelados, a coroa não era colocada na cabeça do governante antes que a cabeça passasse por um ritual, que era o ritual de unção. Em clima árido, umidade relativa do ar baixíssima, abaixo de 10% às vezes, né? Tipo Uberaba, né? Então era hábito as pessoas untarem com azeite a cabeleira, porque ressecava o couro cabeludo, aí dava ferida, aí dava infecção na época, né? Não se tinha água para tomar banho. Então se passava o azeite, um cremezinho condicionador, né? E untava a cabeça das pessoas. Era um hábito cotidiano. Mas no ritual de coroamento, de coroação, se derramava óleo em abundância, azeite em abundância, porque a coloração do azeite, muito puro,
ela era quase que dourada. Então, derramar azeite representava derramar luz para a cabeça, em hebraico rosh, que ia governar. Então, ungia, derramava o azeite, depois punha a cabeça. Isso representava que Deus estava abençoando aquela cabeça, aquela liderança, com sua luz. Ungido, em hebraico, é Hamashiach. Em grego é Christos. Cristo, né? É, portanto, um título. Todo orbe no sistema solar, fora do sistema solar, pelo universo afora, está sob a tutela, sobre a governadoria de um espírito puro, que recebe um título de governador do orbe. No caso aqui na Terra, no grego, Cristo. Ele era um Cristo. Essa é a honraria dele. Ele era um Cristo. Ele é o nosso Cristo. Existem outros. É um negócio muito doido. O pessoal vai chegando na doutrina espírita, às vezes, está começando agora. Na hora que você manda essa, para quem já está, né, já estudando há um tempo, já está natural. Mas para quem está chegando agora, é um impacto. Tem outros? É lógico que tem. Como é que o nosso Cristo virou Cristo sem outro Cristo? Ninguém vira Cristo sem estar sob a tutela de um Cristo. Aí vocês, por favor, vocês só não deixem escapulir aí. E onde está o Cristo de Jesus? Porque aí nós desliga a câmera, vão embora, porque fecha a conta que não é para o nosso bico. Né? Isso aí é papo de anjo, é papo cabeça demais. Não é para a gente. Mas tem. Certo? E esse Cristo que tem um domínio, a terra e os corações nela matriculados, ele só tem essa posição porque ele conquistou um reino. Si próprio. Sabe por que Jesus é Cristo? Porque ele é um dos raros espíritos daqueles que nós conhecemos, já tivemos notícia, que reina sobre si. A falange que o assessora, que está mais próxima dele, já palmilha esse terreno, o terreno do autocontrole, do autogoverno. O Evangelho é um workshop de 2000 anos, onde nós aprendemos a fazer a gestão das próprias emoções. Onde nós aprendemos a governar os próprios impulsos emocionais. É isso. O reino de Jesus é o próprio mundo íntimo. E porque ele reina sobre si, ele recebeu uma honraria, um título, o de Cristo. E um domínio, a terra e os corações que nela estão matriculados, como crianças num jardim de infância. Isso, tudo que nós falamos, isso aqui é Daniel. Um versículo. Estão entendendo por que a gente vai dividir em 3 semanas? Daqui uns anos, o Chico já vai estar fazendo bagunça aqui em volta de mim, nós vamos estudar o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. E lá no versículo 18, Mateus volta nesse assunto. Ele diz assim: aproximando-se Jesus, falou-lhes, para os discípulos, foi dada a mim toda a autoridade no céu e sobre a terra. Olha as coisas. No céu e sobre a terra. Vamos enfatizar e avançar. O que nós vamos enfatizar de novo? Jesus é o governante supremo sobre todos os processos de ordem físicas, materiais do orbe terrestre. E sobre todos os processos de ordem espiritual, psíquica, emocional, psicológico, ligados ao orbe terrestre. Nada foge do controle dele.
Vamos trabalhando nessa linha de raciocínio, porque eu quero, no final da reunião, que a gente saia daqui sem aquelas angustiazinhas que nós chegamos. Provocadas por notícias de jornal, por acontecimentos que a gente assistiu na rua, em família, no emprego, e que fez a gente duvidar do rumo bom que as coisas estão tomando. Tá? Oi? A gente tá indo num rumo bom? Tá. Nós não estamos ao léu, à deriva. Estamos sob o controle de um perito, de um especialista. Minha avó usa muito a expressão cross. Um cara que é cross no assunto dele, que é craque, sabe? Jesus é um Pelé da evolução. Ou Pelé é um Jesus do futebol, alguma coisa assim. Rei. Tem majestade. Majestade é a qualidade de rei. São as virtudes do rei, de um bom rei. Continuando. Aí nós chegamos em João, que é o evangelho, aqui eu deixo a dica, é o evangelho que mais trata desse Cristo cósmico, viu, gente? Então hoje nós não estamos estudando aqui um Cristo histórico, com aquelas curiosidades todas que sempre a gente, né? Se Jesus trabalhou com José, até que idade, onde é que ficava a oficina de Jesus? Esse é o Cristo histórico, é o Cristo dos arqueólogos. O Evangelho de João nos oferece material, e o livro A Gênese também de Allan Kardec, e o livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que nós vamos estudar hoje, a respeito de um Cristo cósmico, o Cristo de antes da noite de Natal, o Cristo construtor do orbe, o Cristo comissionado, escolhido, ungido, por uma tarefa cósmica, transcendental. E aí esse evangelho que trata de Jesus assim, todos os outros começam, Jesus nasceu na manjedoura, na gruta, e os pastores vieram. João começa o evangelho dele. E no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Já começa com essa viagem, né? E no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Esse evangelho, lá no capítulo 1, no versículo 3, no comecinho dele, diz assim: todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada que se encontra feito se faria. Nós temos muitos anjos, gestores de nações. Nós conhecemos um pela literatura do Chico, Ismael, né? O gestor espiritual. Espiritual, viu, gente? Não vai aparecer o nome dele lá na urna eletrônica, não, tá? O gestor espiritual do Brasil é Ismael. Então, anjos, gestores de nações, gestores de setores. A mediunidade do Chico dá notícia, por exemplo, que Sócrates é o ministro, o gestor da área educacional dessa escola planetária. Quem cuida dos aspectos educacionais do ser humano é Sócrates. Lá no livro Renúncia, o Emmanuel dá notícia que esse anjo, Alcione Villamil, era a gestora do desenvolvimento da música na Terra. É a chefe do Beethoven, a professora do Mozart. Era Alcione. Cantava na porta de Notre Dame para pedir moeda. Ninguém sabia. Ela é a gestora dessa área. Então, gestores espirituais de setores e gestores espirituais de nações temos muitos. Agora, governador supremo, nós só temos um. Estão entendendo por que essa reverência toda junto a ele? Gente, para quem tem um desenvolvimento espiritual ligado somente à terra, ou seja, quem é um nativo, um terráqueo da gema, para quem está evoluindo aqui desde o início da construção do orbe,
e que iniciou a evolução ainda nos estágios mais inferiores entre aspas, vamos dizer os estágios primeiros da evolução, que é um estudo que o seu Honório era apaixonado, o seu Honório amava estudar a evolução. Desde a mônada, sabe? O organismo unicelular, procarionte, ali ele gostava de estudar a respeito. É muito bom estudar perceber, né? E é claro que tem gente que na ingenuidade fica imaginando uma continuidade. Depois que eu sou ameba, eu serei o quê? Não é assim que funciona, tá, gente? Até porque muitos dos organismos que nós já utilizamos como instrumento de evolução nem existem mais. Será que eu já fui cachorro? Não. Não foi. Então é um mistério ainda insondável. Mas para quem atravessou sua caminhada evolutiva nesse orbe, sabe o que Jesus representa? Ele é um co-criador. Só para a gente parar com uma besteira que tem no movimento espírita, de ficar rindo de canto assim, falando assim, esses católicos ficam chamando Jesus de Deus. Jesus não é Deus. Sim, é óbvio, Jesus não é Deus, mas a percepção que nós temos acerca de Jesus é de um co-criador. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele disse isso. É muito natural, muito espontâneo, por exemplo, que nas nossas orações, muitas delas sejam dirigidas a Jesus, a figura de Jesus, e às vezes a gente não cite. Pode ser uma falhazinha nossa, mas a gente não cita Deus. Não acontece? Senhor Jesus, me abençoe. Você não fala a palavra de Deus. Porque nós ainda temos essa percepção um pouco ingênua, um pouco infantil de Jesus como o nosso Deusinho. Mas é por aí. A gente fala do nosso irmão mais velho, ele como a figura de um irmão mais velho, mas é também um pai de criação. Ele é aquele irmão mais velho que nos criou como pai. E quando eu falo criar, eu não estou falando do sopro, de vitalidade. Eu estou falando de condução. De ter sido confiados. Tá claro isso, gente? Que a nossa relação com Jesus é mais ou menos essa, de eu fui confiado a Ele. E assim, nós vamos fazer esse estudo inteiro, sem pressa, essa semana, a próxima, a outra, para a gente aproximar ao máximo Jesus do nosso coração e ter nele uma figura muito próxima, muito afetiva, muito querida. Conversava, a Ilha esteve aqui, a gente conversava sobre isso, né? Falando sobre essa questão de Jesus. E eu achei bonito, ela deixou escapar uma coisa assim, ela falou assim, Jesus, nosso amigo, ela usou essa expressão. Depois, quando ela escreveu a precezinha que está lá no Morro Alto, ela chamou Jesus de Jesus, o meu bem da cruz. O meu bem. Né? A mãe fala para o filho, né? Meu bem querer, meu afeto da cruz, o meu querido da cruz, o meu amado. Chegar nesse nível de relação com Cristo, tá? Bom, aí nós vamos um pouquinho lá no Caminho da Luz, porque o Emmanuel vai pegar todos esses versículos que nós estudamos aqui e vai comentá-los. Parece que não, mas a primeira parte do livro A Caminho da Luz, Emmanuel está comentando Gênesis, de Moisés, está comentando a Gênese, de Allan Kardec, e está comentando o Evangelho de João. E aí lá no início, no primeiro capítulo do Caminho da Luz, que é a Gênese planetária, ele diz assim, sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Aí a gente tenta criar umas imagens, né? Pra gente dar conta de uma informação dessa. A gente fica imaginando Jesus com um biscuit na mão. Vocês já sabe o que é biscuit?
Aquela massinha, já viu, Aninha? Biscoizinho. Jesus com uma espátulazinha lá, ó, esculpindo o planeta nas mãos. Todo o relevo, toda a topografia, o processo de resfriamento magmático, as chuvas torrenciais, os cataclismos, os terremotos, aquelas forças telúricas todas trabalhando a cara, o rosto da Terra. Sabe? Um pedreirão dos bons. Na hora que a casa está pronta, agora vem vida. Agora vamos pôr o morador. Uns morador petitinho que ele traz no colo. Sabe? Um por um. No colo. Tudo. Aí vamos trabalhar. Agora a construção é outra, né? A Emmanuel começa dizendo assim, ó. Organizou o cenário da vida, criando, sob as vistas de Deus, o indispensável à existência dos seres do porvir. Quantos milhões de anos gastou só para sair assim, do mamífero mais primevo até a constituição do corpo humano, o cérebro humano, que é o cérebro mais complexo da natureza. E ele projetando tudo, Tonzinho, tudo. Ele projetou nosso corpo. Aquela formiguinha, sabe? Tonzinho, sabe o que às vezes eu fico pensando? Eu fico imaginando Jesus projetando o ornitorrinco, cara. Vocês já viram o ornitorrinco? O ornitorrinco é um bicho muito louco. Ele é um pato, uma capivara misturada com pato. Quem é que pôs o bico numa capivara e fez o ornitorrinco? Jesus Cristo. Que pôs raça barata? Não precisa. Né? E aí as mulheres vão reclamar. Vocês vão para a ouvidoria, fale com o gestor, manda um e-mail para Jesus e reclama da barata. Mas é um bicho muito bem projetado. A barata, ela sobrevive a um holocausto nuclear, gente. Morre todo mundo, ela vive. Olha que corpo bem projetado. Então Jesus é um gênio. Aí eu fico pensando, um gênio construtor da casa planetária, um gênio construtor da casa física, e a gente tem coragem de passar um dia inteiro sem ter lembrado dele. 1 minuto. Você começa o dia, você vai para o trabalho, você ganha dinheiro, você volta para casa, você dorme, e o nome dele não veio na sua cabeça uma vez no dia. Não é? A casa que ele construiu, ele construiu, não pode entrar. É uma canção do Zé Geraldo, acho, Zé Geraldo. Só Jesus na causa, se não está na casa, né? Na causa. Como ele não arromba portas, ele fica lá, ô de casa. E nós lá dentro, com tudo lacrado. Nossa Senhora, tem que ganhar dinheiro. Tem que ter sucesso. Meu diploma, meu título. Larga tudo, meu Deus do céu. Larga tudo, abre a porta. Esquece tudo, arreda os papeladas, os negócios, põe tudo de lado. Hoje eu vou tirar o dia para pensar em Jesus. Tocar Tim Vanessa, né, Juninho? Tocar Tim Vanessa, ler um bom romance espírita, ou ler a Bíblia, ir para um lugar bonito, uma praça, sabe, uma beira de mato, uma beira de rio, e ficar reparando na lagarta. Falar, quem que ensinou? Onde a lagarta fez o curso? Foi no Senai? Onde foi que ela fez o curso de casulo, de fazer casulo? Gente, uma vez eu estava lendo um livro muito legal que falava sobre algumas curiosidades do reino animal. A enguia, tem um tipo de enguia lá no Mediterrâneo que ela nasce numa determinada grutinha lá perto da Sicília. Aí a mãezinha tem ela. Aí ela nasce e cai no mundo. Aí ela viaja, vai no mundo, vem para, né, o Oceano Atlântico, vai parar na costa do Brasil.
Aí, quando chega a época dela reproduzir, ela sai nadando, ela volta e sabe onde ela vai ter o filhinho dela? Na grutinha onde ela nasceu, no Mediterrâneo. Como é que ela sabe? Quem pôs o GPS na cabeça dessa, sabe? Dessa enguia? Oi? A tartaruguinha volta para a praia dela, onde ela nasceu. E a gente acha, sabe, que o Stephen Hawking era um gênio. É mais inteligente que eu. Mas, sabe, quando você joga o padrão de gênio lá em cima, aí nós somos criança, tateando. Olha, sabe que nós somos estudando o mundo? Nas universidades, em Harvard, em Princeton, em Columbia, na USP, na Unicamp. Sabe o que nós somos? Aquelas criancinhas que põem tudo na boca para conhecer o mundo. Fase oral. A criança explora o mundo, pega as coisas e põe na boca. Põe lixo na boca, sabe? Põe garrafinha na boca, explora com o paladar, com o tato. Nós estamos explorando o mundo que nem bebê. O seu Adelmo agora, o seu Adelmo, eu vou falar para o povo, eu tenho que contar para o mundo, onde está a fábrica de espírito? Né, seu Adelmo? Onde é que está a fábrica de espírito? Porque aí esse negócio da fábrica de espírito, o senhor foi muito longe, sabe por quê? Essa nem Jesus sabe. Jesus fabrica planeta, Jesus fabrica corpo, Jesus educa espírito, mas fabricar espírito aí é só um. Sabe quem dá o sopro no barro, o hálito no barro, o hálito vital? Aí é Deus. Aí é Deus. Finalizando, a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. A ciência do mundo, os cientistas do mundo não assistiram a essa cena. Quando essa cena aconteceu, os cientistas do mundo, gente, tinha 2 células, 3 células, sabe? Era espírito mônada, sementinha, engatinhando, bebezinho espiritual. Então, negar o que você não assistiu, o que você não testemunhou, o que você tem que ver por espelho. Não é assim que Paulo diz na carta aos Coríntios? Mas então verei face a face, não por espelho, assim como sou visto. Por enquanto nós vemos por espelho. As nossas pesquisas e os nossos estudos e os nossos projetos de exploração do mundo, a gente está vendo o reflexo. E por enquanto, Tonzinho, o espelho está bem embaçado, bem cebado. Então a gente vê vulto e acha que viu tudo. E sabe qual que é o sebo, a sujeira, a gordura que embaça a face do espelho? O orgulho. O orgulho. É a síndrome do poderoso chefinho. Tem um desenho, né? Poderoso chefinho. A gente acha que é um deusinho. Eu sou um deusinho. A gente é uns moleque babão. E às vezes birrento. É isso que nós somos. Ainda. Nós vamos crescer como todo moleque babão. Vamos crescer. Né? Nós nem começamos a andar ainda. Nós estamos ainda engatinhando, arrastando. Sabe por quê? Porque nós ainda não verticalizamos a nossa consciência. Ainda não. Então isso foi a caminho da luz. Luiz, chegamos aí mais ou menos na metade do estudo. Então ele é poderoso, ele é o governador do orbe. Ele tem toda essa autonomia e essa autoridade porque ele construiu as coisas? Porque ele construiu tudo? Não. O aspecto construtivo da tarefa de Jesus é uma face.
uma face da moeda. Porque ele também promove a harmonia e ele também conduz os corações, que são os seus domínios, a Deus através do aspecto destrutivo. Jesus também não é um gênio da construção, ele também é um gênio da destruição. Agora, tem gente que não vai entender nada. Como assim? Nós só conseguimos entender destruição como uma coisa negativa. Sabe por quê? Porque quase sempre quando a gente destrói com ódio, com raiva. Então, para a gente, quando fala destruição, fulano é um destruidor, a gente já pensa uma coisa negativa. Porque na nossa cabeça, destruição é um negócio sempre associado à raiva. Meu pai foi construir uma casinha de cachorro, uma pastora alemão que a gente teve, e empenou a tabuinha do telhado. Então ele pregava de um lado, quando ele ia pregar do outro, soltava. Aí ele pregava do outro, soltava de novo. E assim ele foi. Uma cena que eu guardo de infância, assim. Ele foi umas 3 vezes. Pregou de um lado, soltou do outro. Pregou do outro, soltou do outro. Aí ele pegou o martelo e destruiu toda a casinha de cachorro que ele tinha começado a construir. Não sobrou uma ripa inteira. Foi destruição, não foi? Mas com raiva. Jesus é um gênio celeste, governador do orbe, porque ele domina a arte de destruir amorosamente as coisas. Com amor. Vocês conseguem pensar nisso? Destruir com amor. Destruir com amor. Luísio, esse negócio seu aí tá meio antidoutrinário. Que história que é essa? Onde você leu isso? Livro dos Espíritos. O livro 3º do Livro dos Espíritos. Capítulo 6, que se chama Lei de Destruição. Aí Kardec pergunta assim para os espíritos: é lei da natureza a destruição? É a típica pergunta que Kardec faz já sabendo a resposta. Porque se ele não soubesse a resposta, ele não tinha feito a pergunta. Ele só deu uma deixa para os espíritos falarem. Essa pergunta de Kardec é ele dizendo: fala um pouquinho para a turma sobre como a destruição opera na condição de lei natural. E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E o Guimarães Rosa, ele definia isso dizendo assim: tosou-se, floreou-se. Eu e a Ju, a gente está querendo plantar uma pitangueira no quintal da nossa casa. Mais eu que ela. Aí nós fomos ver uns vídeos de como é que cuida de pitanga, de árvore de pitanga. E vimos um velhinho, rapaz, acho que ele devia ter, assim, como jardineiro, uns 70 anos assim, de carreira. Bem velhinho ele já, com uma tesoura na mão, né, Ju? E levaram ele num condomínio que tinha uma pitangueira e mostraram: ó, essa aí, o que o senhor acha que a gente tem que fazer para ela ficar forte, para ela ficar bonita? Ele falou: corta ela tudo aí. E o velhinho saiu com a tesoura e arranca galho, e arranca galho, e arranca galho. Gente, esse homem vai deixar só o toco da pitangueira. Ele: ó, isso aqui não precisa, isso aqui é desnecessário, isso aqui não precisa. E foi tirando. Ficou uns 3 galinhos. Na hora que termina o vídeo, ele falou assim: ó, daqui 1 mês vocês vêm aqui e olha para vocês verem como é que ela vai estar. Jesus é esse velhinho que quando ele vê a nossa vida muito mirrada, sabe? Muito desgringolada, uma palavra que eu acho legal. Ele vem com um tesourão e sai podando, tirando os excessos. Porque o nosso problema são os excessos. Excesso de tudo. Seu Ademo, excesso de comida, vem uma gastrite, vem um diabetes.
Excesso de trabalho, vem uma hérnia de disco. Excesso de dinheiro, vem um desemprego. É? É. Quando vem Jesus, vem o excesso, vem as podas. Poda. Dor é poda. Excesso de egoísmo, vem gente. Rodeia a gente com gente, um ser humano. Porque ególatra é aquele que só olha para si, ele está precisando dos outros. Então ele se vê numa situação em que ele vai precisar das outras pessoas. Então ele vai ser podado em alguma coisa. Podas, lei de destruição. E às vezes essa destruição, ela se dá de forma concreta. Concreta. Quando nós cultuamos coisas, gente, é uma passagem bíblica emblemática disso, nós já estudamos, é quando o povo de Israel começou a cultuar um bezerro de ouro e Moisés simbolicamente quebra o bezerro, cega ele, parte ele. Tá na música, né, Julinho? Do Gladson, mundo de escola, né? A mão divina vem cegar, quebrar e cegar, partir bezerros de ouro. Então, sempre que a gente ergue os nossos castelos luxuosos, nossos palacetes, se aquilo se torna objeto de culto, olhem, notem bem, se aquilo se torna objeto de culto, se eu me curvo, se eu me ajoelho diante daquilo, e aquilo pode ser também aquele ou aquela, aquilo pode ser um prédio, pode ser um carro, pode ser uma empresa, pode ser um emprego, pode ser um concurso público, aquilo pode ser um filho, pode ser uma esposa, pode ser um marido. Vem a lei de destruição e arranca aquilo da gente. É poda. No começo vai doer, você vai ficar revoltado porque vai sentir aquele sentimento de perda, de amputação, né? De ausência, até começar a nascer os brotinhos de novo. E a coisinha verde de novo, e a florzinha. E quando você vê tem flor, e quando você vê tem fruto. Tosou-se, floreou-se. Aí no questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec insiste. Ele diz assim: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E quando Deus pega o podão dele e corta uns 1000 galhos de uma vez da árvore humana? E os flagelos destruidores? E as calamidades? Com que finalidade é isso? Kardec, de novo, sabe a resposta, mas ele quer que os espíritos comentem. E os espíritos dizem: para fazê-la progredir mais depressa. Existe um ideal de pitangueira no sonho de Deus. Eu gosto de usar essa expressão. Deus sonha. A gente sonha com uma casa, a gente sonha com um jardim, eu e a Ju está sonhando com um jardim, Deus sonha com a humanidade redimida. Então existe uma humanidade redimida no ideal divino. É o parâmetro. E Jesus é o contratado, o funcionário, que Deus mostrou o projeto para ele e falou assim: é para ficar assim. O projeto é esse. Então, e deu um prazo, né? E deu um prazo. Que a gente chega para um construtor, para um engenheiro, a gente fala o que quer, qual é o nosso ideal e dá um prazo. Eu quero pronto para tal mês. Não é assim? Então, Jesus tem um prazo para cumprir. E aí, quando ele perceber um determinado grupo, uma determinada família, uma determinada cidade, um determinado país, que está descompassado, que está fora de compasso, virão processos de poda coletiva abruptos, sabe? Bruscos, para acelerar o processo.
Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Quando a turma está uns 10 degraus na frente e tem uns retardatários, vem um aguilhão e cutuca o bumbum. Apressa aí. O ferrão, né, Sademo? As vaquinhas, tu já entrou no curral, tem umas teimosinhas lá, com as moitinhas. E, sabe? Fascinadas, hipnotizadas com a moitinha. Vem o peão, dá um cutucão, vai. Vamos. Aí na questão 738, Kardec pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Aí o professor Allan Kardec começa a pensar no que a gente ia pensar. E fala assim, não, alguém vai ler isso e fala assim, pô, mas não tinha outro jeito de fazer evoluir? Um jeito mais tranquilo de fazer evoluir? E os espíritos respondem, pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Não, mas os espíritos falam, espera aí, existem outros meios de evoluir. E Deus aplica esses instrumentos de evolução todo dia. É que o homem prefere a dor. Então, por exemplo, um homem pode perceber a bondade divina quando vê um beija-florzinho bicando uma rosa, uma flor de rosa. Ali pode bater uma sensibilidade e falar, puxa vida, alguém criou isso. Pode. Mas o homem prefere o câncer. É isso. Um homem pode acreditar na existência da alma imortal no dia do parto do filho dele. Mas ele deixa para aprender sobre isso no dia da morte do filho dele. No dia que o filho dele chorou pela primeira vez no hospital, ele podia despertar e falar, tem vida aí. Mas ele preferiu olhar para o caixão e falar, tinha vida aí. E às vezes não, hein? E às vezes nem é assim. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Fragilidade. Fragilidade. Orientação de Jesus no Evangelho de Lucas, gente. Olha o que ele vai dizer. Pergunto para ela, e quando a gente tiver feito tudo? Aí Jesus fala, quando você já tiver feito tudo que devia fazer de certo, você tem que olhar no espelho. Jesus não disse exatamente com essas palavras, mas vocês vão lembrar dessa passagem. E falar para si mesmo, eu sou um servo inútil e fiz apenas o que devia fazer. Mas eu pergunto para vocês, que homem que termina uma boa obra, pegar uma coisa banal, que termina uma tese de doutorado, que olha no espelho e fala, eu sou um servo inútil e apenas fiz o que eu devia fazer. A gente olha e não, mas eu sou bom, hein? Não, mas eu sou bom, hein? Sou um servo inútil e fiz apenas o que deveria fazer. Quem repete isso muito é o Gladstone. A gente estava lá em Belo Horizonte, a gente tinha escrito junto o Celeiro de Redenção. Aí eu estava nos bastidores do seminário conversando com o Gladstone. Eu falei, pô, Gladstone, esse capítulo seu ficou bonito demais. Eu chorei quando eu li. Aí ele falou para mim assim, ô companheiro, sou um servo inútil, eu fiz apenas o que eu devia fazer. Será que Jesus, quando terminou de construir o orbe terrestre,
Então, assim, quando ele terminou de fazer o ornitorrinco, será que Jesus olhou e falou assim, não, eu sou bom, hein? Eu sou tela, hein? Será? Minha mãe faz um arrozinho melhorzinho e fala assim, não, hoje eu tava classe. Ela não espera a gente, ela não pergunta pra gente, vocês gostaram? Ela já põe arroz no nosso prato e fala assim, ó, esse aqui hoje eu tava inspirada. Eu nem elogio, né? Não precisa, né? Não é, mãe? Eu estava. Ó, aí o Kardec vem na questão 738 e ele vai fazer comentário, hein? Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer. Desde que haja soado a hora da partida. Ponto. Aí, aliás, eu falei Kardec, mas isso não é um comentário de Kardec, ainda é a resposta dos espíritos. Nessa questão tem comentário de Kardec, mas é a resposta dos espíritos. Os espíritos falam assim, mas espera aí, por que vocês estão muito preocupados com o flagelo destruidor? Vocês vão morrer de qualquer jeito. Sabe, às vezes a gente fica pensando, né, Cris? Aquele médico que fala, fiz fulano andar. Depois o fulano vai deitar e não vai levantar, nada vai fazer levantar mais. Fulano estava desenganado na CTI, eu sou bom. Ficou um ano na CTI, eu fui lá, operei, ele voltou da CTI. Depois ele vai entrar num coma que não sai mais. Porque até os enfermos que Jesus curaram, que Jesus curou, depois não desencarnaram. O cego de Jericó depois fechou o olho e não abriu mais. O corpo dele. Aqueles leprosos todos, né? Com aquelas infecções na pele, todas as bactérias depois que Jesus curou da lepra depois. Na decomposição do corpo, as bactérias comeram aquele corpo. Só adiaram o banquete. Só adiaram o banquete. Na verdade, a medicina do mundo só adia o dia da morte física. Só retarda. Ninguém impede. Ninguém. O amigo Rafael O'Donnell mandou um abraço para ele, mandou um recadinho para ele. Luiz, tem hora que no estudo você fala bravo. Até faz assim com o dedo. Eu não tô bravo não, viu, Rafael? É emoção, a gente fica emocionado. Porque é um negócio bonito. Sabe, eu lendo isso aqui, eu falei assim, gente, eu vou morrer. Não tem escapatória, é um negócio grandioso demais. É um negócio muito espetacular, muito fascinante, eu vou morrer. Não importa quanto sucesso eu tenha na vida, eu vou morrer. E aí só sobra o tutano, a gema, o espírito. O resto fica. Continuam os espíritos. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Os espíritos têm hora que eles são meio piadistas. Mas espera aí, por que vocês estão comovidos que caiu um avião e morreu 200? Eu estou falando isso porque eu morro de medo de morrer de avião. Gente, uma vez num avião eu fiz uma prece para os espíritos, eu falei assim, por favor, vocês me desencarnam quando eu descer do avião, mas aqui não. Cheguei a pedir em prece. Aí desencarna. Depois que eu li isso aqui, eu fico imaginando os espíritos fazendo, mas por que ele está preocupado? A diferença entre um resgate coletivo e o não resgate coletivo é um tanto de gente que morre de uma vez. Os espíritos são, às vezes, de uma frieza para lidar com essa questão da morte cabulosa. Mas é óbvio, gente, eles estão do lado de lá. Acho até que quando eles vêm de cá, o instinto de conservação reina, né? Mas se você parar para analisar, Eles veem com naturalidade, a gente não sabe. Sabe, é porque se criou é um processo doloroso, é óbvio, né? Acho que para um pai, eu falo como agora pai, né? Para um pai, se meu filho desencarnar num avião com mais 200, ou ele desencarnar no fundo do meu quintal, num tombo, a dor é a mesma. Não é? O processo é o mesmo, é o processo da separação. Eu gosto de
né? Desencarna com educação, o Emmanuel falou pro Chico, era isso que o Emmanuel estava querendo dizer pro Chico, né? Essa história é cômica, é hilário, o Chico contava, o povo ria, mas basicamente o que o Emmanuel está dizendo pro Chico, falou assim, ó, você é Chico Xavier, você é a maior antena psíquica do século XX, mas o que vai acontecer com os outros vai acontecer com você. E aconteceu. E aconteceu. Quem está no comando, sabe? Quem é que está com a chavinha lá, a alavanca, que fala, vai, vem. Vai fulano, vai Francisco. Agora, venha Luísio. Né? É Jesus. Por isso que ele é o governador do orbe. A chancela, sabe? O aval, carta branca que Deus deu para Jesus o fluxo de desencarne e reencarne na Terra está sob o seu comando. E olha, gente, eu vou falar, não estou exagerando. Nós não sabemos o que é um cérebro espiritual de um espírito desse. Na descrição do próprio Evangelho segundo o Espiritismo é como um sol irradiando. Não reencarna ninguém, não desencarna ninguém que ele não saiba. Sabe, tem uns gestores de empresas assim, que às vezes tem coisa que está acontecendo lá no galpão da fábrica que ele não sabe. Aí ele é pego com surpresa. Estavam roubando matéria-prima da fábrica, ele não sabia. Com Jesus não é assim, não. Ele sabe todo mundo que reencarna, todo mundo que desencarna, ele sabe tudo. Controle geral. Ninguém conta para ele, não. Essas histórias que o Humberto Campos conta, que o Ismael foi chamado, o João foi chamado para conversar com ele. Aí ele faz umas perguntas para João. Aquilo lá é a aula que ele está dando para os anjos, gente. O método de Jesus é maêutico. Sócrates apenas reproduziu a maêutica. Então Jesus dá aula para anjo. Aí ele chama Ismael, chama João. Escuta, como é que tá as coisas lá na África? Fala para o João Evangelista. Ah, mestre, tá assim, assim, assim. Nós bobinhos, nós. Lendo Humberto Campos, fala, Jesus não sabia. Jesus chama Ismael e fala assim, meu filho, onde é que ficam umas terras boas, ali mais ao sul? Ah, vou levar o senhor lá. A gente lê Brasil, Coração do Mundo de forma tão ingênua que a gente fala assim, aí os bobão questionam a mediunidade do Chico. E Jesus não sabia? Lógico que sabia, gente, só que ele dá aula para anjo. É didático. Jesus trata Ismael como um pai trata uma criança. Ismael. Faz pergunta. Didática. Mas nada foge do controle dele. Ele chama cada um por nome. Jesus sabe todos os nomes que eu já tive em todas as minhas existências. Teve uma época, quando eu comecei a dar aula, eu queria impressionar meus alunos, eu aprendi os 17 nomes do Dom Pedro I. Aí eu falava na sala, os meninos falavam, não, mas ele manja, hein? Hoje eu nem lembro mais, né? Se você chegar para Jesus hoje e falar assim, mestre, fala todos os nomes que todo mundo teve em todas as encarnações e dos 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Ele começa a falar e não erra um. Não estou exagerando, isso não é anedota. Viu, gente? Porque fica parecendo que eu estou contando uma piada. Que não é, não. É sério. Aconteceu isso com o Chico. Quando ele foi entregar a bala para os meninos, e alguém perguntou, Chico, como é que você lembra o nome de cada menino? Ele falou que ama, cuida. Gente, você ia em Sacramento ali, visitar a Chácara Triângulo, Tia Igorina e a Nizinha, a irmã dela. E só quem fazia a prece era a Nizinha. Quem já foi no culto da Chácara Triângulo já viu isso. A Nizinha começa a fazer prece, ela vai citando todos os amigos. Ela cita fácil, uns 100 nomes. Vamos pedir pelo fulano, ciclano, beltrano, e cita 100 nomes. Jesus cita o nome de todo mundo que está encarnado e desencarnado. Por que eu estou contando isso? Uma mera curiosidade? Não. Para a gente ter noção. De um espírito desse, tem esse potencial psíquico, o que sai do controle dele? O que acontece de loucura no mundo foi consentido. Ele deixou. Você falou de outra coisa, só chama pelo nome quem te conhece. E quem ama, né? E quem ama. Ó. Aí, no finalzinho desse comentário, os espíritos dizem assim,
Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, isso só um espírito faz. Por isso que os espíritos aqui falam se, porque nós ainda não damos conta. Mas Jesus sim. Essa visão de conjunto, de conhecer todos os espíritos ligados ao orbe. Esses tão terríveis flagelos não se pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Passageiras tempestades no destino do mundo. Então, para Jesus, que tem essa visão de conjunto, toda essa tragédia humana que a gente sofre com ela, o que é? Uma passageira tempestade. Ah, mas na hora que eu li isso aqui, falou, opa, tempestade acalmada. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Bom, vou comentar só ela e não vai dar tempo de terminar nem esse de hoje. Então vamos lá? Vamos ler a passagem. Ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos atravessar para a outra margem do lago. Ponto. Atravessar para a outra margem do lago. Então você tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. Adivinha qual que é a metáfora? Berço e túmulo. Berço e túmulo. Atravessar o lago, atravessar o rio, é berço e túmulo. Tanto é que o Guimarães Rosa, vocês sabem que eu sou fã, escreveu um conto que se chama A Terceira Margem do Rio. Um rio tem quantas margens, senhor Adelmo? 2. Mas o Guimarães Rosa mencionou uma terceira. Não é nem de onde você sai, nem onde você chega. Não é nem o berço, nem o túmulo. É o além do túmulo e o antes do berço. É a terceira margem. Gênio, hein? Gênio. Ó, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, deixando a multidão para trás, embora o seguissem outros barcos. O que é o barco? O barco pode ser uma vida familiar, uma comunidade familiar. O barco pode ser um emprego, pode ser uma casa espírita. Comecei a frequentar aquela casa espírita, entrei num barco. Reencarnei naquela família, entrei num barco. Fui contratado para aquele emprego, entrei num barco. Não importa o barco onde a gente entre, Jesus já está lá. Ele já estava lá, antes de mim. E a gente fica dizendo, eu estou nesse barco sozinho, sem Jesus. Não, ele já estava lá antes de você. Você nem precisa chamar, ele já estava lá. Mas logo se levantou grande temporal. Em qualquer um desses barcos em que eu me encontre na companhia de Jesus, sempre ele vai sofrer com algum temporal. Vida familiar? Sofre com temporal. Ambiente profissional? Sofre com temporal. Casa espírita? Sofre com temporal. São os ventos e os estrondos do trovão. Qualquer gênero de dificuldade que a gente vive coletivamente é tempestade balançando o barco. Ondas enormes começaram a arrebentar dentro do barco, que quase cheio de água corria grande perigo de ir ao fundo. E quando essas tempestades chegam nos barcos onde a gente se encontra, a gente tem a nítida impressão que vai naufragar. Não sai dessa, não escapo, não. Agora minha família acaba. Agora acaba. Agora não tem salvação. Não é assim? Não, agora a firma fecha. Hein, Aninha? Agora a firma fecha. Agora não tem, não. Agora é a fim da linha, viu, Juiz? Agora é ponto final. Agora acabou. Centro espírita. O centro vai fechar as portas. Cada um vai para outro centro, acabou. É como a gente se sente estando no barco durante uma tempestade. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa com a cabeça numa almofada. Imagina, melodioso, ronco de Jesus. Na boa, na nice. Imagina. Porque a passagem descreve exatamente isso. O dormir aqui não é naquele outro sentido de inconsciente, não. É num sentido de tranquilo. Porque só dorme numa situação dessa
um sujeito que está muito tranquilo. O Zagallo conta que na Copa de 70, no vestiário, todo mundo rezando, chorando, e o Pelé punha uma toalhinha atrás da cabeça e dormia. E os deixa o homem dormir. Jesus no barco, tranquilo. A casa pegando fogo, a família em desavença, em discórdia. Se eu pudesse ver Jesus dentro da minha casa agora, como é que eu ia ver ele? Dormindo. Calmo, sereno. E a gente lá. Não é assim? Ó. Acordaram-no inquietos e gritando. Então aqui o evangelista Marcos descreve o estado de espírito do resto do barco, do resto da tripulação. Inquietos e gritando. Mas foram acordar Jesus. Esse acordar Jesus é a metáfora para orar. Prece. Só que as nossas preces, nos momentos em que estamos desesperados, elas são desesperadas. Não são preces melodiosas, serenas, tranquilas. Senhor, acorde, onde é que está o Senhor? Aqui eu estou nesse desespero. É assim, né? Valeu, Nossa Senhora, aqui o bicho está pegando, né? Acordaram inquietos. Mestre, não te preocupa que estejamos quase a morrer afogados. Salva-nos que perecemos, né? Porque é uma prece cobrança. A nossa prece nesses momentos de turbulência é uma prece cobrança. Escuta aqui, você foi ou não foi contratado para ser governador do orbe? Deus te confiou todas as coisas, eu sou uma coisa. Cadê o senhor? É uma prece cobrança, né? A gente cobra. Então, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te. E o vento parou, fazendo-se uma grande calma. E aí a Ilha fala uma coisa bacana, a Candice e a Ilha, eu vi elas falando disso. A Candice, semana, me contou, falou, mano, uma moça me procurou no Facebook e perguntou assim, ei, você que é a Candice do Miudinho? A Candice falou, agora meu sobrenome é do Miudinho. Então a Candice do Miudinho, ela comentava um negócio legal. Nesse barco só tinha um que podia acalmar a tempestade. Quem? Jesus. Por isso que eles foram acordar ele. Só ele tinha o poder de acalmar a tempestade externa. Os ventos externos, a circunstância difícil. Na nossa vida familiar, profissional, religiosa, quando chegar a tempestade, só Jesus tem o poder de alterar as circunstâncias, de mudar as circunstâncias. Se não mudou a circunstância, é porque ele não quis. Para alguma coisa. Agora, olha só que legal, gente. Por que estavam com tanto medo? Ele pergunta. Por que estavam com tanto medo? Vocês são pescadores. Se fosse a primeira vez que vocês entrou num barco na vida, mas... Ô Pedro, você já é pescador há 30 anos, meu filho. Já aguentou tempestade, milhões de tempestades. Que amadorismo é esse? Aí Jesus está falando para quem conhece o Evangelho, né? Pô, qualquer tripulação pode se desesperar quando o barco chacoalha, menos uma tripulação de pescadores, né? E discípulo é pescador. Pescador não. Ainda não tem confiança em mim. Nossa, essa pergunta. Eu acho que o barco inteiro, os 12, não sei se estavam os 12, mas o barco inteiro fez que nem o Chaves na escolinha do professor Girafales, assim. Porque é falta de confiança. É duvidar da competência de Jesus. Da perícia de Jesus. Eles, tomados de espanto, diziam uns aos outros, quem é esse homem que até os ventos e as ondas lhe obedecem? Aquele em que Deus confiou
todas as coisas. Esse homem. Agora, o importante nessa passagem da tempestade acalmada é que só um poderia acalmar a tempestade externa. Mas qualquer um podia acalmar a tempestade interna. Jesus dormindo, ele está dizendo, eu já acalmei a minha tempestade, vocês. Só teve possibilidade de acalmar a tempestade externa aquele único que tinha sido capaz de acalmar a tempestade interna. Um dia, quando nós tivermos aprendido a acalmar nossas tempestades internas, teremos então condições de acalmar as tempestades externas. Até lá, clamemos por Jesus. Até a semana que vem, gente. Se alguma vez alguém perguntou para vocês qual que é a receita da felicidade, a receita da felicidade é essa. É assim que funciona a felicidade. Você faz algo bom, esse algo bom deixa Deus feliz, aí Deus pega um pozinho de pirlim-pim-pim, um pouquinho da felicidade dele e polvilha sobre a gente.